Olá, eu sou a professora Larissa Esper e explicarei para vocês nesse momento, brevemente, o que será abordado no nosso curso chamado Suicídio e Comportamento Suicida. Bom, um primeiro aspecto, pessoal, que é muito importante que a gente reconheça é que o suicídio ele é um grave problema de saúde pública. Atualmente, a OMS já diz que o suicídio está entre as 10 principais causas de morte a nível mundial. Se nós formos funilar esses números apenas para a população dos 15 aos 29 anos, nós vamos perceber que é a segunda principal causa de morte. Ou seja, uma série de pessoas jovens, no auge de suas vidas, estão perdendo a razão de viver. Inicialmente, eu vou discutir com vocês um pouco do contexto histórico sobre suicídio. Todos nós sabemos que o suicídio ele carrega um grande estigma e um certo julgamento a nível da sociedade. Porém, a gente vai aprender nesse curso que nem sempre foi assim. Se nós formos reconhecer, por exemplo, na antiguidade greco-romana, a gente vai perceber que a sociedade naquele período era tolerante em relação ao suicídio. Muitas vezes o suicídio ele era considerado uma atitude até mesmo heróica, tá? Então a gente vai aprender o que ocorreu no decorrer da história para que hoje nós tivéssemos essa forma de identificar e problematizar o suicídio. Essa primeira aula é importante também, pessoal, porque eu vou explicar para vocês o que é o efeito Werther. Esse efeito já é identificado há muito tempo, que é o que a gente chama suicídio por contágio. Então eu vou aprofundar com vocês o porquê que os pesquisadores olham com um certo receio algumas séries, para quem já viu, por exemplo, a série do Netflix 30 Reasons Why, entre outros, por que a gente olha essas evidências na mídia ou através de filmes com muito receio? É um dos fatores, esse efeito contágio. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Continuando, vou falar sobre os dados epidemiológicos. Já falei um pouco dos jovens, que a gente identifica um alto índice de suicídio. Porém, os últimos estudos vêm apontado um índice alto de suicídio também entre os idosos. Eu vou explicar o porquê. Vou abordar alguns mitos sobre o suicídio. Entre eles, quem nunca ouviu falar, alguém comentar frases do tipo: se ele está ameaçando, ele está tentando apenas manipular. Se ele está, quem realmente quer se matar, se mata, não fica ameaçando, Eu vou explicar o porquê que isso é um mito, o porquê que isso não ocorre. Além disso, eu vou discutir com vocês os fatores de risco e os sinais de alerta para o suicídio. O que é importante a gente já esclarecer desde já? É muito comum quando a gente ouve algum relato de suicídio que ocorreu próximo de nós, É muito comum que as pessoas digam: mas ele tinha uma vida tão boa, Isso ocorreu talvez por causa de um término de relacionamento ou um problema no emprego. As pessoas ficam tentando identificar uma causa, para que a pessoa cometa aquele ato. Porém, um primeiro aprendizado já importante sobre o comportamento suicida é que ele é extremamente complexo. Por mais que aquele fator tenha sido um disparador, talvez, para cometer aquela ação, a gente sabe que o problema é muito mais complexo. O suicídio é só a pontinha do iceberg, tem muito mais, Temos desde fatores predisponentes, ou seja, fatores que acompanham essa pessoa no decorrer da vida, que aí vão desde genéticos a transtornos psiquiátricos, até fatores que podem realmente ser disparadores para a pessoa conhecer esse ato. E isso é muito importante, a gente já aprender desde o início, tá? O suicídio é complexo. Nós nunca teremos um fator único e isolado que vai explicar todo esse processo. Continuando, vou conversar bastante com vocês sobre prevenção e pós-venção, que é um termo bastante utilizado atualmente. Eu vou explicar o que é isso. E aqui, pessoal,
De agora em diante, né, posso chamar de um segundo bloco desse curso, por mais que você, aluno, tenha diferentes formações, a gente tem alunos que vão desde que ainda estão na graduação, ou são psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, enfim. A proposta é que você consiga avaliar este usuário, tá? E que eu ensine a vocês as principais abordagens de pessoas com esse comportamento suicida. Uma coisa, pessoal, importante, quando eu falo sobre avaliação de risco, não estou querendo dizer que com esse curso, a gente terá ferramentas para descobrir quando, né, se a pessoa vai ou não cometer o ato. Não é isso. A ideia é que a gente consiga identificar esses sinais para que eu consiga ter um manejo e uma abordagem adequada, tá? Em algumas situações, a abordagem precisará ser imediata, a intervenção tem que ser imediata. Em outras, a gente consegue intervir de uma maneira mais contínua. Então, a ideia da avaliação do risco é essa. A gente não vai conseguir ter o controle da situação, no sentido de prever o que pode acontecer, mas é muito mais no sentido de que eu tenha ferramentas de manejo e que eu saiba, né, os sinais de alerta, aquele sinal que eu tenho que ficar atenta para realmente ter uma intervenção quanto antes. Outro tópico que eu vou discutir com vocês, mas eu quero que já comecem a refletir, é sobre a vivência do suicídio para nós profissionais. É muito comum que as instituições de ensino abordem principalmente situações relacionadas à vida e ao viver. Eu, por exemplo, na minha graduação, eu tive uma série de aulas, lembro com muita clareza, que esclareciam, né, tratamentos ou outras formas, né, de beneficiar a vida, mas pouco se fala sobre a morte. Então, é importante que a gente, nesse espaço, além de fornecer a vocês ferramentas de trabalho, que a gente possa também refletir como que é essa vivência, esse trabalho, para eu como profissional. Acolhimento e luta aos familiares, esse é um tópico muito importante que a gente vai aprofundar um pouco mais. E, por fim, eu quero discutir com vocês um alerta sobre compartilhamento de informações na mídia. A Organização Mundial da Saúde já tem até mesmo um material, um manual, em que ela esclarece o que deve e o que não deve ser divulgado na mídia. E vamos aprender isso no curso, ok? Pessoal, todo o material que será disponibilizado para vocês, além das aulas, eu separei alguns artigos para quem quiser aprofundar e começaremos agora, depois dessa breve apresentação, a ver um vídeo do Ministério da Saúde em que aponta alguns traços principais sobre esse tema tão importante, ok? Assistam e te vejo em breve. Como dar a devida atenção à pessoa que pode estar em sofrimento. Então, principalmente, é aquela frase, precisamos falar sobre, que está muito usada e em relação ao suicídio tem que ser muito bem usada, porque precisamos falar sobre, mas como e quando são dois pontos muito importantes para serem lembrados quando a gente vai fazer a prevenção. Segundo a OMS, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo, né? E que isso é um tema que, sendo abordado da forma correta, de forma responsável, ele tem que ser falado durante o ano todo, não só nos picos de crise. O profissional de saúde, principalmente o de saúde mental, vai ser o primeiro a ser acionado em relação a isso. Então, o psiquiatra e o psicólogo, muitas vezes o assistente social, ele vai ter uma participação importante nessas ações de prevenção. Uma diminuição do autocuidado, uma pessoa que de repente talvez não esteja se alimentando muito bem ou em relação à higiene, para ficar alerta, né? Um isolamento muito grande, a pessoa de repente passa a conviver menos com a família, né? Fica muito tempo sozinha. Uma mudança repentina de humor, pode ser uma pessoa que era mais extrovertida, que fica mais introvertida, ou o contrário, também uma atitude mais acelerada pode também manifestar uma mudança. Um abuso maior de drogas lícitas e ilícitas também, como álcool, cigarro, outras drogas.
E nos jovens, prestar atenção com a automutilação, porque não necessariamente é um sinal para uma ideação suicida, mas é uma manifestação de um sofrimento psíquico que deve ser levado em consideração. Então, fatores de risco, né? Idade, 14 a 24 anos, mais ou menos, na nossa sociedade. Gênero, homens estão mais a risco de morrer por suicídio do que mulheres. Homens com mais de 70 anos, né? Pessoas que trabalham na indústria fumageira também, se supõe que existe um fator orgânico, que é o manganês presente no agrotóxico do fumo, né? Alguns grupos dentro da sociedade que têm menos acesso a direitos, né? Menos acesso à educação, à saúde, eles poderiam estar mais a risco também. Jovens em idade escolar também, por essas questões que a gente já comentou, bullying na escola, uma dificuldade de uma perspectiva de futuro. Nós vivemos um momento muito tenso na sociedade, até de um vazio político, uma falta de... Não sabemos o que vai acontecer, né, politicamente, então isso é um fator de risco importante hoje na nossa sociedade também. Principalmente ouvir a pessoa. Quando a gente conversa com uma pessoa, à medida que ela vai verbalizando, talvez ela identifique o problema que ela não consegue identificar antes. Não minimizar o problema, fala assim, virei para você, penso em suicídio, ou te falo, penso que a minha vida não vale nada, ou que eu estou cansada de viver. Me perguntar por quê, falar assim, olha, vamos junto. A maioria das pessoas não se sente confortável para fazer isso que eu estou falando. Então, vamos junto ao CAPS. Aí, enquanto CAPS é portas abertas, a gente pode entrar num CAPS, pode pedir ajuda, né? Vamos procurar um profissional, porque só esse movimento de você demonstrar ao outro que você está interessado e que você está dando importância para o sofrimento dele já é um fator de proteção.